A revelação espírita traz um conceito de universo. Fazendo uma pequena pausa. Um hebreu da época de Moisés tinha uma concepção de universo completamente diferente da nossa. Eles imaginavam que a Terra era rígida, que o céu era uma espécie de metal, como se fosse uma chapa metálica, onde estrelas estavam pregadas. Por que imaginavam isso? Por conta das estrelas fixas. Algumas coisas se moviam, mas outras não. As estrelas fixas, na observação de um encarnado, né? Porque, na verdade, as estrelas fixas se movimentam, mas elas se movimentam tão lentamente que você precisa, às vezes, de milhares de anos para constatar o movimento. Como a pessoa vivia ali no máximo 40 anos, 50, e olhe lá, né? A média de vida era 40 anos, ela não conseguia observar. Então, eles imaginavam que era uma chapa fixa. Algumas coisas movimentavam e outras estavam ali pregadas. Depois daquilo não tinha nada. A Terra era, de fato, o centro do universo. Essa era a visão. E, por incrível que pareça, essa é uma visão que predominou até Galileu. E por muito tempo foi defendida por a igreja. E acreditem se quiser, há muitas pessoas hoje andando nas ruas com essa visão. Muitas pessoas nas igrejas, nos templos religiosos, se não da boca para fora estão dizendo outra coisa, mas internamente concebem Deus, concebem a si mesmas dentro desse universo limitado. Tem uma concepção ainda muito restrita. E o que a gente observa? Quando vai estudar o livro de Gênesis, muita gente se trai. Então, às vezes, vem uma pessoa, é físico, é astrônomo, começa a estudar o livro de Gênesis, mas ele começa a fazer interpretações como se a Terra fosse um bloco, o céu fosse uma chapa e o texto estivesse fazendo uma descrição literal. Então, se comporta na interpretação como se adotasse aquela concepção restrita de universo. Então, é interessante isso. É importante aqui, nós selecionamos alguns textos do Kardec, onde ele vai dar, evidentemente, com a revelação dos espíritos, ele está apenas sistematizando aquilo que os espíritos disseram, e ele começa na questão 37. Antes da questão 37, há um comentário de Kardec, questão 37 de O Livro dos Espíritos. Nesse comentário, ele dá uma definição de universo. Aí ele diz assim: o universo abrange a infinidade dos mundos. Infinidade. Então ele está falando de uma coisa infinita, de um número infinito de mundos. Olha que interessante. Então a Terra é um dos infinitos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Olha que interessante. Então, é um conceito mais abrangente que o da ciência atual, para a qual o universo é só o que a gente vê. É evidente que isso já está mudando um pouco, já se fala em universos paralelos, dimensões, etc., mas está muito ainda no plano teórico, ainda com muitas controvérsias, mas já se fala nisso. Aqui o conceito é claro. Mundos que nós vemos e que nós não vemos. Todos os seres animados e inanimados compõem o universo. Todos os astros que se movem no espaço. Olha que interessante. Assim como os fluidos que enchem esse espaço. E aqui está a grande contribuição da doutrina espírita. O espaço infinito está preenchido por fluidos. Bom, quando nós falamos fluido, vamos traduzir isso, né? É líquido. A linguagem de fluido, você estuda lá na física, viscosidade, empuxo, densidade, comportamento dos fluidos,
Nós estamos falando de algo que tem um comportamento do estado líquido da matéria. Então é interessante os espíritos se referirem a essas energias, porque hoje nós sabemos que são energias. Na época que Kardec codificou, não havia esse vocabulário, mas havia a ideia. Não sejamos ingênuos. Não é porque o Kardec utilizou um vocabulário que ele não compreendia a ideia. Nós vamos ver que ele compreendia. Só que usou um vocabulário adequado ao século XIX. Mas é um fluido que enche o espaço infinito. O que é isso? Água. Simbolicamente falando. Claro que não é a água H2O. Nós não estamos falando dessa água aqui. Mas essa água é um fluido. Ela se comporta como um fluido. Deu problema? Não. Pode ir? Então a água, o comportamento dela de fluido, quando os espíritos utilizam o vocabulário fluido, eles estão querendo, através de uma metáfora, de uma comparação, falar, preste atenção, porque essas energias têm um comportamento que lembra a água. Não é? É tão interessante isso, porque Paulo de Tarso foi quem escreveu. Em Deus nos movemos e existimos, não é? Como peixes no oceano. O que a gente não imaginava é que havia uma criação infinita mergulhada nesse oceano. Então, essa água do Velho Testamento, que é separada, a água de cima e a água de baixo, nós estamos falando de um processo de fluido. Então, isso é importante. É importante, por isso nós dizemos, estamos estudando Gênesis à luz da doutrina espírita, porque nós estamos trazendo esse conceito de universo. O capítulo 1 de Gênesis está descrevendo a criação da Terra e, indiretamente, a criação do universo. Indiretamente. Porque ela não entra em detalhes. Ela só entra em detalhes na criação da Terra e pressupõe a criação do universo. Qual universo? É esse universo aqui. É esse universo. Nós não podemos ir com outro conceito de universo. Não é? Porque aí teremos problemas na interpretação. Outra coisa importante, dentro desse universo e Deus? Onde está Deus? Não é? Nós já abordamos isso aqui e é importante ressaltar. Toda vez que a gente vê um grande físico, ganhador de prêmio Nobel, um Stephen Hawking, um ateu como o Dawkins, ou um cosmólogo ateu, ele fala assim, eu não acredito em Deus, porque o conhecimento que eu tenho, o que eu já estudei de física, não é compatível com Deus. Que Deus? Que Deus? Aí quando você pergunta para esse cientista, qual é a concepção dele de Deus? Qual é a concepção dele de Deus? É a concepção de Deus que ele aprendeu nas igrejas dominicais. Europeias ou da América do Norte. Então, Deus está num céu, sentado num trono, tem uma barba branca, um dedinho, a forma humana e está julgando as pessoas. Isso é certo, isso é errado. Quem viveu fazendo coisa errada, eu vou condenar para sempre, porque eu tenho raiva. Quem viveu fazendo as coisas certas é bonzinho e vai vir morar comigo. Aí o sujeito começa a manipular telescópio, começa a estudar partícula, e ele não acha esse trono nem o homem de barba branca. Só que em nenhum momento ele cogita que o que tem que ser reformulado é a concepção de Deus da igreja dele. Em nenhum momento se cogita isso. E é interessante porque não basta ser espírita, estudar a obra espírita, porque tem muito espírita com essa concepção de Deus. Esse é o ponto grave. Esse é o ponto grave. Então, nós trouxemos um texto aqui que está no livro Céu e o Inferno, capítulo 3, item 2. Em que Kardec dá uma nova concepção de Deus.
em relação ao universo. E ele denuncia o vício, a falha na concepção tradicional de Deus. Então, nós vamos trabalhar com a concepção de Deus que é essa de Kardec, que os espíritos ensinaram a ele. E não com a concepção do anglicanismo, do evangelicalismo, do catolicismo da Idade Média. Não é com essa da Igreja Dominical, com todo o respeito que temos a esses segmentos. Até porque há teólogos hoje no protestantismo, teólogos na Igreja Católica, que acham graça dessas concepções. Né? Eu converso, por exemplo, com a irmã Aila, e quando ela ouve, foi uma coisa muito curiosa, a gente foi participar de um congresso em Goiânia, e ela foi assistir uma palestra, e a palestrante começou a falar das concepções de céu e de inferno na teologia católica, só que a pessoa pegou concepções da Idade Média. E aí a Ilha estava sentada do meu lado, ela falou, meu Deus, eu nunca estudei isso. Porque ela se formou como freira no século XX, quer dizer, não se ensina mais isso nem para freira. E as pessoas estão repetindo isso, achando que os padres, as freiras acreditam nisso. Quer dizer, nem eles já evoluíram, já estão pensando em outras coisas. Então é importante trazer esse conceito aqui para a gente, olha, nós estamos trabalhando com qual concepção? Com essa concepção aqui. Kardec diz assim, as diferentes doutrinas relativamente ao paraíso, doutrinas relativas ao paraíso, repousam todas no duplo erro, 2 erros. De considerar a Terra o centro do universo, então esse é o primeiro erro. Não é? E nós vamos ver o seguinte, a maioria das religiões hoje no mundo, na base delas está a ideia de que a Terra é o centro do universo. Não é? Por quê? Todo mundo da Terra tem que ser convertido, que aí está resolvido o problema. E os dos outros? E o resto do universo? Não, nós temos que sair em missão para a igreja para levar para outros países. E os outros planetas? Olha que interessante. Eu me recordo de uma entrevista feita com o Frei Beto. Aliás, deu uma resposta brilhante. Brilhante. Perguntaram para ele assim, Frei Beto, o senhor fala no mistério da encarnação, do Cristo encarnando, da salvação. E se chegar, nós fizermos contato com os seres extraterrestres? Aí ele deu uma resposta tão lúcida, ele disse assim, olha, eu acredito que o mistério da encarnação e da salvação, embora em formatos diferentes, tenha também validade em outros planos. Quer dizer, já começou a ampliar. Então, o Kardec está apontando que as doutrinas relativas ao paraíso têm o erro de achar que a Terra é o centro do universo. Então, nós, espíritas, não podemos pensar isso. Né? Até porque a ciência, a física, a cosmologia, não é? A astronomia já demonstraram que não. Que não. Definitivamente não. Aliás, nós somos pequeninos demais para ser centro. Não é? Tão inexpressivo diante da grandeza da criação. Né? Qual o outro erro? Achar que a Terra está limitada à região dos astros. Então, qual que é o problema hoje que um cosmólogo, um astrônomo tem para estudar o universo? Tem galáxia que ele sabe que existe, mas ele não pode detectar. Sabe por que ele não pode detectar? Porque ela está numa região do espaço em que a luz não chega até a gente. A luz da galáxia não chega até nós. Vocês imaginem que há galáxias que estão a bilhões de anos-luz distantes de nós. Então, a luz que foi emitida por aquela galáxia, que nós estamos captando agora, foi emitida antes da Terra existir. A Terra tem aí 4,5 bilhões, mais ou menos, né? Então, tem galáxia que a luz está chegando hoje, a luz foi emitida antes da Terra existir. Então, existem galáxias que estão mais distantes ainda, que a luz não vai chegar. Porque quando a luz chegar aqui, a Terra não existe mais. Então,
A Terra não está limitada, o universo não está limitado à região dos astros próximo da Terra. E nem ela é o centro. Ok. Aí o Kardec diz assim, é além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Então, onde está o paraíso? No céu. Quantos quilômetros acima do solo? A ponto da gente ouvir de um homem inteligente, um astrônomo preparado, uma criatura que tem 20, 30 anos de formação física e intelectual para poder entrar num foguete e sair, Neil Armstrong, chegou na Lua, quando ele pisou, ele disse, não vi Deus por aqui, mas ele esperava ver. Na Lua. Ele realmente aprendeu isso? Que Deus mora na Lua? Não é? Mas se você perguntar para alguém, mas onde está o paraíso? Fica quantos quilômetros depois da Lua? Porque eu estou querendo ir lá, estou programando uma viagem, final de semana com a família, queria saber quantos quilômetros são. Então, nós imaginamos um limite e além desse limite estaria o paraíso onde Deus mora, além desse limite. O interessante é que ele está bem distante da gente, nessa concepção. Eu estou aqui, o universo é longe, 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 aí tem um limite, depois que acaba é que está Deus. Deus está onde? Depois do limite. Aí o Kardec diz assim, singular anomalia, que coloca o autor de todas as coisas, Deus, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro. Deus está na periferia, não no centro. Ele está nos confins, não no centro. Donde o seu pensamento poderia, vírgula, irradiante, vírgula, abranger tudo. Bom, o que Kardec está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, na verdade, Deus não está no limite, Deus está no centro. O seu pensamento se irradia e abrange toda a criação infinita. Deus é o centro. É o que ele está dizendo. Ele não é a borda, é o centro. Aí que está o erro, colocar Deus na borda, nos confins. Ele está lá, não está lá. Está no centro. Olha que interessante. Agora, olha que coisa curiosa, porque falou aqui que o pensamento do Criador se irradia. E esse é um conceito fundamental que Kardec vai trabalhar. O pensamento de Deus se irradia do centro e abrange a criação infinita. Com qual velocidade ele se irradia? Instantânea. Não há tempo. Imediato. Agora, olha que coisa curiosa. A questão 92 vai falar sobre bicorporiedade. Mas nós não viemos aqui falar de bicorporiedade. Nós viemos aqui falar de irradiação. Olha o que os espíritos respondem. Porque o Kardec, a pergunta 92 era o seguinte, quando há bicorporiedade, o espírito aparece em dois lugares, ele dividiu ao meio? Então, metade foi para um lado, metade foi para o outro. Se ele apareceu em três, dividiu em três. É assim que ocorre? Aí os espíritos respondem para Kardec, não pode haver divisão de um mesmo espírito. Quer dizer, o espírito é indivisível, ele não se divide. Mas, cada um quem? Cada espírito é um centro que irradia. Opa, bateu a linguagem.
Então, o que Kardec escreveu no Céu e Inferno, capítulo 3, item 2, capítulo chamado O Céu, que Deus está no centro da criação e ele irradia para toda a criação, vale para o Espírito, é claro. O Espírito não é filho de Deus? Não é imagem e semelhança de Deus? Então ele tem que manter os atributos, só que em grau menor. Porque nós não somos partículas da divindade, metaforicamente falando. Então nós temos que ter, em grau reduzido, evidentemente, o que Deus tem em grau absoluto, nós temos em grau relativo, mas nós temos que ter esses atributos. Então o Espírito é um centro que irradia para diversos lados. Isso que faz parecer um Espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Mas o curioso é que tem gente achando que o Espírito tem que vir e ficar do meu lado para transmitir o pensamento dele. Porque mesmo nós espíritas, ainda não incorporamos o conceito do Espírito irradiando. Um centro que irradia. Quando Kardec vai comentar a questão 92, ele dá um exemplo. Ele fala assim, ó, pensa numa vela. Você está num quarto escuro, pode fazer essa experiência, todo mundo. Pega uma vela, qualquer cor, para não ficar com misticismo, né? Pode ser branco, qualquer cor. Apaga a luz, coloca a vela no centro, deixa a luz apagada. Nós vamos perceber o quê? O raio, porque a vela irradia a luz em todas as direções. Então você tem um raio. Então, se você pôr uma vela pequenininha, o raio é pequenininho. Se você comprar uma vela do tamanho dessa uma vela grandona, vai ser maior. Se você colocar uma lâmpada, se você colocar um holofote, vai aumentando o raio de abrangência. Mas a lâmpada precisa sair de lá para vir aqui, para a luz dela chegar aqui? Não precisa, né? O sol está lá quieto, entre aspas, né? Está movimentando. Mas ele está lá, não precisa vir aqui. Ele irradia. Bom, nós vamos chegar lá. Ok. Aí vem a questão 92A, porque o Kardec é de uma sutileza, né? Ok, irradia. Mas qual a força dessa irradiação? Qual a força? Todos os espíritos irradiam de modo igual? Bom, aí os espíritos respondem. Opa! Questão 92A. Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Ou seja, quanto mais impuro, quanto mais iniciante o espírito na escala espírita, né? Que está lá no livro dos Espíritos, escala dos espíritos, menor é a radiação dele. Então ele tem que vir mesmo. Se o espírito é de um nível mais inferior, ele tem que vir ficar do lado do médium. Às vezes tem até que abraçar o médium. Não é, Jana? A Jana tem experiência disso. A radiação dele é tão pequenininha que se ele não colar a cabeça dele na cabeça do médium, não irradia. Porque é pequenininha a radiação. Agora, se você imagina um espírito puro, ele está lá em outra galáxia, está irradiando aqui, o médium está psicografando ele. Psicografando. Por quê? Porque ele está irradiando. O poder de irradiação do pensamento dele é como se ele estivesse aqui. Porque a questão 92 não fala de bicorporeidade? É o que os espíritos estão ensinando. É como se ele estivesse ao lado do médium. Só que ele está em outra galáxia. E se além do poder de radiação ele tiver ubiquidade, ele pode influenciar mais de um médium. Ele pode, não é? Então tem muita gente que fala, nossa, doutor Bezerra foi lá na minha reunião. A gente acha graça. Mentira, que ele estava na minha. Né? A gente acha graça, porque é como se ele tivesse que pegar um ônibus, veio, entrou, né?
Na verdade, ele está lá no lugar dele, irradiando para 300 grupos espíritas, mandando uma comunicação simultânea para 500 médiums. E ele já tem condição de fazer isso. Ele já tem condição de fazer isso. Então, olha, e Deus? Deus está no centro, ele irradia para o universo infinito. Não tem limite. Ele não é o todo-poderoso? Não tem limite para a irradiação divina. Agora, Deus está onde? Não está em mim? Por que ele não está em mim? Bonito que os espíritos dizem assim, cada espírito é um centro, e é verdade. Se você for viajar no universo, primeira coisa que os astrônomos falam, centro depende do ponto de referência. Para quem está viajando no universo, ele é o centro. O universo inteiro está em volta dele, que é o centro. Se um outro está no outro planeta observando, ele é o centro, porque o universo não é infinito. Move no infinito, você é sempre o centro. Por isso que cada espírito é um centro. E por isso que Deus está no centro de todos nós. Dentro de nós. Não fora. Irradiando. Bom, essa concepção de Deus, é um presente da doutrina espírita para o planeta Terra. Porque se os físicos, se os astrônomos, se os cosmólogos tivessem acesso a essa concepção de Deus, eles não teriam dificuldade de aceitar a ideia de Deus. O que eles têm dificuldade de aceitar é a ideia de um Deus velhinho, de barba, sentado num trono, lá num lugar longe, com raiva, brigando, xingando, porque você não está seguindo uma conduta X ou Y. Na aula que vem a gente vai dar continuidade nisso, porque aqui estamos só introduzindo. Estamos só falando do conceito de universo. Agora nós vamos falar do fluido cósmico dentro desse universo aqui. Então, espírito centelha que irradia, Deus no centro, irradiando para a criação infinita, e o fluido cósmico como esse mar que abrange toda a criação e que é o veículo de transmissão do pensamento de Deus e de todos os espíritos. É o condutor. Como o ar é da palavra, né? Eu falo aqui, o ar vibra, chega no tímpano e a gente escuta. Então, o ar é o veículo da transmissão. Se nós estivéssemos no vácuo, ninguém conseguiria, eu falaria que ninguém poderia escutar nada. Assim é o fluido cósmico. Ele é o veículo que transmite o pensamento de Deus e dos espíritos. Então, encerramos com a seguinte reflexão. Se toda a criação está mergulhada no fluido cósmico, adivinhe, entre eu e o Lucas aqui, está cheio de fluido cósmico. Estamos todos aqui mergulhados no fluido cósmico. Todos os átomos, todas as partículas do meu corpo, meu espírito, todos estamos mergulhados no fluido cósmico. E o pensamento de Deus está aqui, se transmitindo por ele. Deus está onde? Então, é essa belíssima concepção de Deus. Deus está aqui dentro desse copo. Está aqui dentro. O pensamento dele está aqui dentro. Nas moléculas dessa água. Porque isso aqui não é fluido cósmico. A pergunta é onde ele não está. Onde ele não está. Onde o pensamento dele não vai, não alcança. Não existe. Não existe nada fora do fluido cósmico. Nada que não esteja abarcado pelo pensamento da divindade. Isso é fundamental, porque nós vamos trabalhar depois esse conceito de providência divina, justiça divina, lei divina, e esse conceito que a doutrina espírita traz no Livro dos Espíritos é fundamental para a gente entender o livro de Gênesis, segundo o nosso grau de compreensão que nós temos hoje, né? É isso.